Minas Gerais, pela sua companhia, muito obrigado, minha querida amiga, meu querido amigo, muito obrigado pela sua companhia, mais obrigado ainda. Eu sou Stanley Guzmán, essa é minha equipe do Alterosa Alerta. A partir de agora, 7 horas na capital dos mineiros. A partir de agora, vamos atualizar você com as principais notícias do nosso estado. No programa desta quinta-feira, você vai ver que cresceu o número de furtos e roubos de celulares em BH. Nossa equipe passou uma tarde em um local conhecido por ter vários delitos desse tipo e conseguiu fazer alguns flagrantes suspeitos, tá, gente? Daqui a pouquinho vou colocar para você essas imagens e você vai se ver, sem dúvida alguma, como uma dessas pessoas aí, tá? Uma dessas pessoas aí que anda despreocupada pela rua fora, com o telefone celular na mão, né? Dentro do ônibus, dentro do carro, sem se preocupar com aquele cara espertinho que vai passar, pegar seu telefone e vai embora. Também vai passar por alguns lugares que vai ver pessoas ali que estão negociando, entregando dinheiro um para o outro, como se isso assim fosse a coisa mais natural do mundo, não é não? Daqui a pouquinho eu conto para você esses flagrantes que a nossa equipe fez no centro da capital dos mineiros. E ainda, ossada humana é encontrada na BR-040, no bairro Califórnia, região noroeste da capital. O corpo não foi identificado, mas há suspeita de que ele pode ter sido incendiado. Nossa equipe esteve no local e conferiu todo o trabalho da polícia. Já já eu te mostro tudo aqui na tela do Alterosa Alerta, tá? Vamos lá? A família de um idoso de 70 anos procurou a TV Alterosa para pedir ajuda. Ele está em uma UPA aguardando transferência há quase uma semana. Com uma lesão, a família teme que o pé dele seja amputado e o quadro de saúde dele também fique mais grave. Vamos ver. Seu Silas tem diabetes. Uma lesão no pé fez o idoso ir parar na UPA. Andréia é sobrinha dele e gravou um vídeo para mostrar a situação do tio. Segundo ela, existe o risco de amputação. Ele está nessa UPA há mais de 6 dias já, entendeu? Ele precisa amputar o pé, está necrosado. O médico ainda não me deu um laudo específico, entendeu? Eu pedi o médico que estava de plantão ontem à noite, ele não quis dar o laudo, entendeu? E ainda fui maltratada pelo médico, os enfermeiros ainda riram, entendeu? O idoso de 70 anos está internado desde o último dia 3. A família está mobilizada para conseguir uma vaga em um hospital. Andréia reclama que o estatuto do idoso não estaria sendo observado. Então, eu preciso de um laudo médico para mim entrar na justiça por ele ser uma pessoa idosa. O funcionário da UPA chegou a procurar a sobrinha para saber qual era a situação. Ele não quis me dar o laudo médico para mim entrar na justiça para conseguir uma vaga para o meu tio, que está com 70 anos, com o pé necrosado e está cheirando mal. Você entendeu? A situação é essa. A diabetes está muito alta, a pressão alta, ele não está bem e não podemos, né, deixar um ser humano, né, jogado em uma UPA, não é verdade? Porque ele estando no hospital, eles podem providenciar a operação dele, entendeu? Que possam cuidar dele melhor. Eu queria fazer um recorte nesse assunto, porque realmente nós chegamos num limite no nosso país. O Minas Gerais inteiro está assistindo a gente agora. Então, de norte a sul do país, de leste a oeste, nós precisamos fazer um recorte nisso. A situação pela qual estão passando os médicos, os enfermeiros, os auxiliares de saúde do nosso estado. Pessoas que... Eu vou chegar nos pacientes, hein? Que esses aí merecem a minha atenção total. Mas vamos falar dos médicos. Não estão recebendo, não estão tendo condições de trabalhar, não tem gás, não tem fita de diabetes, não tem remédio para prescrever nas UPAs. Eu não sei, com todo o respeito que tenho aos governos e aos governantes, eu não sei o que os médicos estão fazendo, saindo de casa e indo até as unidades de pronto atendimento. Eu não sei. Se não for pela vocação que eles têm de ir atender as pessoas, ainda que praticando um momento como esse aí, como disse a senhora e relatou para nós, eu não vi, mas relatou para nós o descaso com o qual ela foi atendida, né? Eu não sei o que é que os médicos ainda estão indo fazer. Tamanho é o descaso do poder público com a saúde dos nossos cidadãos. Eles vão para atender, não tem cadeira para eles sentarem. Eles vão atender, se você encostar numa mesa dessa de hospital, morre de tétano, de tão velha que está. Tá certo? De tão nojenta que estão as nossas UPAs. Os enfermeiros, então, nem se fala.
são heróis, são pessoas que são vocacionadas para trabalhar com isso. Porque eu sei, gente, eu passei há pouco tempo agora, no mês de julho, agosto, eu passei alguns dias nos hospitais aí com a minha mãe e estou vendo amigos meus aqui passando agora, estão em hospitais particulares. E ainda assim, a gente vê o contingenciamento, a dificuldade com a qual os profissionais estão trabalhando. Imagina no poder público, onde eles não têm nem gase para poder fazer um curativo. Não tem medicamento para poder tratar os outros. Então eu falei dos médicos, tá? Dos médicos e dos enfermeiros e dos auxiliares de saúde. Agora vamos falar da população. Ontem eu mostrei aqui para vocês um flagrante numa UPA em Belo Horizonte, de uma pessoa que aguardava um serviço de ortopedia no chão, no barreiro, há mais de 6 horas. Aí eu pergunto para você, conto para você, onde é o Barreiro? É um bairro super importante aqui em Belo Horizonte, que foi há pouco tempo atrás colocado em evidência na área da saúde porque foi inaugurado o Hospital do Barreiro. Hospital que veio herança de prefeitos e mais prefeitos, governadores e mais governadores, até presidente da República ficou de vir aqui para poder inaugurar o Hospital do Barreiro e não veio. Aí o Hospital do Barreiro é inaugurado, paga-se uma fortuna de propaganda aqui nas televisões, nos rádios, para poder avisar que o hospital foi inaugurado, e o pessoal do Barreiro ainda está esperando o procedimento ortopédico no chão? Ah, Stênio, mas nós não temos controle sobre isso. Então tem que sair da prefeitura. Ah, mas você não pode falar assim, já falei. Porque o paciente é eleitor. Aí, ó, a ele aí, ó. Parabéns à minha equipe que está trabalhando comigo. Aí o cara aí, ó. Você acha que ele foi para lá porque ele quis? Agora, já que vocês estão na vibe comigo, coloca o moço com o pé podre, para vocês entenderem o que ele está fazendo ali. Tá com o pé podre, necrosado. Tá aí, ó. Você acha que ele está aí porque ele quer, esperando alguém chegar para poder cortar o pé dele, para ele poder ficar vivo? Olha lá o pé do senhor. Você acha que a família dele pede socorro para cortar o pé desse senhor porque ele quer? Ô, gente, você... Me dá aqui, minutinho, só para mim, por favor. Deixa eu ouvir no Bruno aqui. Vocês estão buscando, todos os dias, defender o princípio da dignidade humana para os presos, não é isso? Vocês querem, todos os dias, defender o princípio da dignidade humana, devidamente, para a família dos presos. Eles não podem isso, não podem aquilo, tem direito a isso, tem direito a aquilo. Tá. E aí, o princípio da dignidade humana para a família dos doentes que estão nos hospitais. Cadê vocês, gente? Cadê vocês? Quantos foram eleitos agora aí para defender o princípio da dignidade humana para a família dos doentes que agora, ó, às 7h08, estão empapuçando unidades de pronto atendimento, unidades de saúde, hospitais aqui em Minas Gerais, sem sequer ter direito a acesso ao banheiro. Pensou nisso, Portinho? Os caras, você é um dos maiores cinegrafistas do Brasil, sabe disso que eu estou falando. Os caras não têm direito a um café. Aí vocês estão preocupados com o preso que não tem cadastro para jogar bola? Isso é um país sério? Com todo respeito. Ah, não, vamos soltar tantos por cento. Tem que soltar ninguém não, velho. Tem que guardar mais, só. Tem que guardar mais. Põe de novo a imagem para mim, Dani, do senhor ali. Eu só quero pedir encarecidamente... Isso é em Juiz de Fora, é? Ei, Nai, tem essa informação para mim? É Juiz de Fora. Nós tivemos aqui, alguns meses atrás, 2 casos de Juiz de Fora também, envolvendo senhores, idosas que estavam lá, em situações muito parecidas com essa aí, precisando de remoção urgente. Wagner Oliveira, que era o nosso jornalista que estava ancorando o programa lá em Juiz de Fora, entrou conosco ao vivo. Queria pedir encarecidamente que a prefeitura falasse conosco sobre esse assunto. Esse senhor precisa amputar o pé, tratar o pé para não ter um problema maior. Segundo ela, o pé desse senhor está com mau cheiro. Ô, gente, princípio está podre o pé dele. A Secretaria de Saúde informou que o paciente está em atendimento, sendo monitorado pelas equipes da UPA. Ele está aguardando liberação de vaga em hospitais de referência. Quanto à denúncia de tratamento inadequado da equipe médica com os parentes do paciente, a Secretaria de Saúde vai acionar a diretoria da UPA para apurar o caso. Então eu queria pedir ao médico que fez um juramento,
aos enfermeiros. Eu sei que a vida de vocês não está fácil. Eu sei que tem que ter muito amor à profissão, muito amor a essa atividade. Eu sei disso. Mas lembre-se, vocês estão aí por profissão, por necessidade operacional do trabalho da eleição que vocês fizeram para a profissão de vocês. Agora, os populares que estão aí estão porque não tem outra opção. Não é porque escolheram passar o dia aí, não. Pelo contrário, eles não ganham nada para estar aí, não. Não, eles não ganham nada, não. Eles pagam para estar aí, estão perdendo um dia de serviço, estão sofrendo, né? Então, por favor, exerçam com toda a propriedade que vocês aprenderam na faculdade de enfermagem, na faculdade de medicina. Por favor, tratem as pessoas com toda a urbanidade possível. Eu sei que vocês estão passando pelo pior momento da saúde no Brasil, mas os pacientes que estão indo até aí merecem ser tratados com respeito. Merecem e precisam. Porque esse senhor, quando ele for... Presta atenção no que eu vou dizer, hein? Quando esse senhor for super bem atendido, ele vai sair daí sem um pé. Só para você ter uma ideia. Bem, 7h11. 3 homens ficaram pendurados em um andaime no alto do edifício Maleta, no centrão aqui da capital. Os bombeiros fizeram um resgate dos operários que estavam a cerca de 50 metros de altura. Olha só, minerada. As imagens feitas por um cinegrafista amador mostram um andaime pendurado no alto do prédio. Um lado do equipamento se soltou, mas a trava foi acionada e evitou a queda. Os operários que estavam no balancinho ficaram desesperados. Era o primeiro dia de trabalho de um deles. O acidente foi no 28º andar aqui do edifício Maleta, um dos mais tradicionais de Belo Horizonte. 3 funcionários de uma empresa terceirizada que faz um serviço de reforma no condomínio ficaram presos no andaime desnivelado. Foi preciso acionar o corpo de bombeiros. Várias equipes trabalharam no local e os funcionários foram resgatados sem ferimentos. A equipe chegou a pensar em usar técnica de rapel para o socorro, mas não foi necessário. Os bombeiros fizeram o salvamento dos operários pela janela de um apartamento. Demoramos aproximadamente 10 minutos para fazer a localização exata do apartamento, que daria acesso mais fácil. E a partir daí, coisa de mais uns 10 minutos também, fizemos socorro desses 3 indivíduos aí. Esta vizinha se preocupou. Ela disse que o vento forte faz o equipamento balançar e que várias vezes temeu por um acidente. O que balança muito é por causa do vento, né? Às vezes há um vento mais forte. Mas eles até colocaram essa proteção aqui, né? E que ajuda um pouco. A empresa terceirizada não permitiu que os homens socorridos dessem entrevista. Mas, segundo os bombeiros, eles usavam equipamentos de segurança e estavam bem após o resgate. As causas do acidente ainda serão apuradas. Tá aí, velho. Eu nem por 100 milhões de dólares não vou pro trem desse, não. Deus me livre igual. Rapaz, eu tenho medo de descer desses 2 degraus aqui, que dirá subir um negócio daquele lá. Um homem ficou preso dentro de uma chaminé depois de tentar invadir um restaurante em Machado, no sul de Minas. Ele teve que ser resgatado pelos bombeiros, que levaram 4 horas para desentalar o ladrão Papai Noel. Eu gostei dessa, Dai. Vamos ver. Socorrer, viu? Deixa eu te falar. Você entrou por onde? Eu preciso que você fale que eu tenho que socorrer. Segundo os militares, o homem de 40 anos tentou entrar em uma churrascaria de Machado que estava fechada. Ele passou pelo telhado, entrou na chaminé e acabou preso. Os bombeiros de Alfenas foram acionados. Eles constataram que o único local para retirar o homem era pela parte inferior da chaminé. A parede teve que ser quebrada. Após isso, tiveram que abrir a lataria da estrutura da chaminé. Foram 4 horas de trabalho. O homem foi resgatado e estava com o corpo todo coberto por fuligem e também carvão e óleo. Ele foi encaminhado pelo SAMU para o Hospital Municipal de Machado. Cabo Neves, 4h30 da manhã, terminando essa ocorrência aqui. SAMU chegando. Minerada, agora olha como é que é a justiça no Brasil, hein? Coloca as imagens do cara entalado pra mim, Dani. O boêmio sai de casa para poder roubar. O cara sai de casa para poder roubar. Esquece que ele tá um pouquinho mais cheinho, ou que o negócio da chaminé não vai caber ele, aí ele fica entalado. Aí chama o bombeiro para salvar.
destrói a churrasqueira do dono do bar, da churrascaria, fica lá todo empenado, dá um prejuízo danado para a empresa, enfim. Aí o bombeiro gasta 4 horas para tirar o cara. Aí o Luciano Felício Oliveira, que é esse boêmio que foi preso aí, ó, é o Cedão, não é o outro ali. Tem passagem por furto e roubo, recebeu alta do hospital e foi liberado pela polícia. Tá bom? Você tava fazendo lá? Tu tava fazendo teste para Papai Noel. Você foi roubar? Não. Você não foi roubar? Não. Você tava fazendo lá? Não fui nada. Mas, não. Quero ir embora para minha casa. A lei manda embora. Tá entendendo ou não? Aí o cara tá ali todo tonto. Pois é, tinha que acender a churrasqueira, velho. Tinha que acender a churrasqueira, velho. Vai fazer o quê? O cara ia assaltar a churrasqueira. Quem vai pagar o prejuízo aí agora? Quem vai pagar? Esse um aí não é. Ó, já assaltaram o cara. Essa é a justiça no país. Parabéns ao Corpo de Bombeiros pelo trabalho que fizeram espetacular, mas infelizmente nós estamos num país onde o bandido é preso antes de assaltar, ele é salvo, é preso e é solto. Nessa ordem, para vocês terem uma ideia. Boa, Miltinho. Bandidos encapuzados assaltaram uma joalheria. Câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos e eu coloco na tela para você. Vamos ver. Os bandidos entraram no estabelecimento em Lavras fazendo ameaças. Eles colocam um funcionário no chão. Veja também nas imagens que, enquanto isso, um dos bandidos pega relógios e outros objetos. Eles enchem uma mochila com os produtos roubados. A ação dura cerca de 2 minutos. Segundo testemunhas, os bandidos conseguiram fugir após a ação. A polícia militar foi acionada. O valor do prejuízo não foi divulgado. Ninguém foi preso até o momento. Confesso a você, a gente tem que noticiar, até para que qualquer itemzinho possa ajudar a identificar o bandido. Mas eu coloquei já dezenas, centenas de ocasiões como essa e, infelizmente, a gente não conseguiu prender os caras. Mas e nas poucas vezes que nós conseguimos prender, eles não ficaram presos. E aí, eu queria fazer bem aqui uma ponderação, que eu tenho escutado o rádio, nós estamos em plena campanha eleitoral para presidente da República e para governador do Estado. É preciso muito que você faça suas análises, sabe, gente? Você como cidadão, você como eleitor. Nós tivemos aí um volume imenso de pessoas que preferiram não ir votar, né? Foram as abstenções, pessoas que não foram votar. Cenas como essa, que passam na TV Alterosa, na Alterosa Alerta, em outros programas da casa, no Jornal da Alterosa, passa nos jornais das outras emissoras, cenas iguais a essa precisam ser combatidas. Precisam ser combatidas, porque estão roubando de nós o nosso tempo. Estão roubando de nós a nossa esperança. Estão roubando de nós o nosso futuro. Estão roubando de nós a expectativa de dias melhores, né? Estão deixando as pessoas que precisam de saúde deitadas no chão. Estão deixando as pessoas que precisam de uma amputação com os pés pendurados, apodrecendo pelos leitos dos hospitais. Tudo isso fruto da falta de combate à criminalidade como um todo. Ontem, assistindo a um jornal pela TV fechada, eu assisti a uma prisão que foi feita em flagrante de um jovem comandando uma quadrilha de apenas 24 anos. 24 anos, dizia a reportagem. E ele era responsável, viu, Nayane, por roubar 440 milhões de reais de contas bancárias. 440 milhões de reais de contas bancárias. E a gente achando que o Gedel Vieira Lima, com aqueles 50 e poucos milhões que ele tem guardado em dinheiro na casa dele, era um grande bandido. Um jovem de 24 anos. 24 anos, responsável por 440 milhões de roubos a contas bancárias. Ostentando aí na internet. Você imagina, gente, 440 milhões, quantos salários de médicos e de enfermeiros não poderia pagar? Agora, um país que tem 440 milhões para ser roubado, não é um país rico? Imediatamente depois, outro desvio de não sei quantos milhões. Imediatamente depois, outra fraude de não sei quantos milhões. E aí vai, o Brasil é um cofre sem fundo de assalto, a ser assaltado.
Se nós não dermos o exemplo, né? Se nós não dermos o exemplo, se nós não colocarmos, aí eu estou fazendo apologia a ou B, não, mas se nós não colocarmos pessoas que têm compromisso em combater a criminalidade, se nós não fizermos isso, vocês vão manter meu emprego por muito tempo, pelo menos enquanto a TV quiser, né? Porque o programa aqui é de polícia, contrariando Sua Excelência a ex-candidata, a senhora Dilma Rousseff. O programa desse rapaz é sensacionalista. Não, é o programa da TV, de um programa que a senhora comandou o país por quase 6 anos, velho. Programa do país que a senhora comandou por 6 anos. Sabe por quê, gente? Por que eu falo nome? Por que eu falo nome? Porque a gente precisa ter vergonha na cara. Nós precisamos ter vergonha na cara, decência. Decência. Ah, mas eu aprendi com meu pai. Então põe em prática. Põe em prática. Você liga uma rádio hoje, a rádio faz campanha o tempo todo para o candidato A. Você liga a outra rádio, faz campanha para o candidato B. Eu quero que você faça campanha para você. Pelas coisas que você acredita, pelos valores que você tem. Até pouco tempo atrás, sua bandeira de uma cor, agora ela mudou para outra. Você não tem palavra, não? Você não tem decência na sua cara, não? Até pouco tempo atrás, você combatia o candidato tal, agora você não combate mais, não? Você é moleque? Você é menino? Que te troca por um pirulito sua opinião, sua vontade? Qual a sua bandeira? Qual o seu projeto de governo? O que você pensa da sua vida? Do contrário, meu velho, isso aí, ó, põe de novo as imagens para mim. Pergunto, esse é crime de menor potencial ofensivo, porque não feriu ninguém? Vai ficar pra rua? Vamos soltar os caras, vamos colocar a tornozeleira eletrônica nesse cara aí? Porque ele não feriu ninguém? O que nós vamos fazer? Hein? Os senhores que foram governadores e os que querem ser governadores, o que vocês vão fazer com esse caso aí? Porque com o dono da joalheria ninguém se preocupou. Põe só em mim. Pra mim, meu velho, não posso pedir não, porque a Juna... Pra mim, meu velho, solta a trava de segurança e senta o dedo, irmão. Só dá aquele totalzinho na trava. Júnior, 10. Solta a trava e põe pra cancelar a CPF. Pra mim é assim que funciona. Stanley, mas roubaram só 2 brincos, 2 pulseiras, um anelzinho de noivado. Solta a trava de segurança e senta o dedo, irmão. E deixa moer grosso. Agora vamos falar de furtos e roubos de celular. Aqui tem um mix, tem um menu. Vou falar de roubo qual agora? Ah, de joalheria? Não sei. Vamos falar de assalto a gente tenta fazer. Ô Mário Neves, eu queria registrar aqui que o senhor fica mandando a gente fazer um jornal mais light. Eu tô até emagrecendo, mas não tem jeito, né? A gente tá pensando em fazer um curso aqui de como fazer ricota, de como fazer bolo de sobra, né? Pensando em colocar um fogãozinho ali no cantinho. Nós estamos até pensando em fazer, mas não tem jeito. É só tiro, porrada e bomba, né? Aqui nós estamos assim, cardápio, assalto à geladeria, estupro, feminicídio, mais levinho assalto a celular, roubo a celular. Dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública indicam que houve um aumento de registros se comparado ao mesmo período do ano passado. Nossa equipe passou uma tarde em um local conhecido por ter vários delitos desse tipo e conseguiu fazer alguns flagrantes suspeitos. E você vai acompanhar comigo agora na tela do Alterosa Alerta, vem. O celular se tornou um item indispensável na vida das pessoas. Basta alguns minutos no centro de BH que é possível flagrar muita gente caminhando com o celular na mão. E é aí que mora o perigo, pois o mau hábito de usar o aparelho em lugares propícios a assaltos facilita a ação dos criminosos. Nos 8 primeiros meses deste ano, Belo Horizonte registrou 12.281 furtos e roubos a celulares, uma média de 51 ocorrências por dia. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública, houve um aumento de 24,8% no número de furtos de celulares este ano em BH, em comparação ao mesmo período de 2017, que tiveram 9.840 ocorrências. As formas de prevenção que são as melhores é exatamente fazer com que o acesso às mídias sociais, que via de regra retiram a visão periférica, seja feita num ambiente controlado. Eu vou entrar num shopping, ou numa loja, ou num bar, eu preciso ficar atento, eu olho alguma mídia social nesses lugares mais controlados com tranquilidade. Além disso, né, nas questões de furto também há o que nós chamamos
do ilusionismo promovido pelo infrator. Se você está numa mesa de bar, por exemplo, e você deixa o seu telefone em cima, muitas das vezes alguém chama atenção do lado esquerdo, por exemplo. No momento em que você olha, outros aproveitam para arrebatar esse bem, assim como bolsas, tiracolo, que algumas mulheres deixam também penduradas à cadeira. Eu não ando com o celular na bolsa, não. Sempre guardadinha, a bolsa sempre na frente. Eu não tenho medo, não, que eu conto com a paz de Deus. Já me levaram meu celular, mas não encostando na minha integridade, eu fico super feliz. O meu celular tá dentro do bolso, nem cigano tem um bolso tão fundo aqui, ó. Vocês enfiam a mão dele fica lá dentro, uma ratoeira aberta. Vejo as pessoas comentarem no ônibus que tá tendo muito roubo. Por isso que a senhora anda com esse cacetete aí? Isso aqui não é pra mim cortar e fazer um negócio. Mas serve de proteção, né? Serve também, dá pra dar uma acertada. Se vier levar o celular? Já era. Os furtos acontecem em locais com grandes concentrações de pessoas, como aqui no ponto de ônibus e até mesmo dentro dos coletivos. Moça do céu, me fala que você não tem medo de ser roubado o celular aí, não? Medo até tem, né? Mas o que pode fazer? O Brasil de hoje em dia... Mas não é apenas o comportamento das pessoas que tem contribuído para a estatística. O ato de comprar o produto roubado faz com que o número de vítimas aumente. Neste ponto do centro da capital, flagramos diversas pessoas realizando compras duvidosas de celulares na rua. Mas como diz o ditado, o barato pode sair caro. A interceptação é um crime que precisa ser combatido, inclusive, na cultura social. Muitas pessoas buscam adquirir um aparelho de origem duvidosa. Inclusive, é inscrito no crime de receptação que você precisa perceber se um bem custa na média de R$ 1.500, R$ 2.000, não pode estar sendo vendido a 200. E aí eu tenho cobrado muito isso. Você tem me ajudado a cobrar, você que é meu telespectador, está assistindo agora o programa pela manhã, e em Minas Gerais inteira, nós temos que cobrar isso dos nossos eleitos, dos nossos deputados federais e senadores, sobretudo, dos nossos eleitos. Por quê? Se nós temos um Código Penal, minerada, temos um Código Penal, e lá está prescrito, está indicado a pena que deve ser aplicada a quem pratica determinado crime ou todo crime. Então, para o crime de receptação, está lá prescrito o número de pena, o número de crime, o número do crime, quantos anos, tá? E logo após, está dizendo quais são as progressões, os benefícios, né? E quais são as atenuantes e quais são as agravantes. É preciso que nós venhamos a entender e praticar no nosso país que bandido não pode ter benefício. Por que eu estou dizendo isso? Você tem um cara que pratica crime de 15 a 25 anos. Ele pratica crime um atrás do outro, todo dia, reiteradamente, tal. Aquela vida inteira ele praticou crime. Então ele tem maus antecedentes por 10 anos. Aí ele toma cadeia, vai pra cadeia. Chega lá na cadeia, ele só tem bandido do lado dele. Já sabe que lá ele não pode roubar. Já sabe que lá ele não pode brigar. Porque lá tem gente pior do que ele. Então lá só tem uma alternativa para ele, que é ter bom comportamento, ainda que seja falso. Aí ele age igual um santinho. Na hora de ser entrevistado pelo profissional da área, não vou nem citar qual profissão, mas na hora de ser entrevistado pelo profissional, ele paga de santinho, paga de coitadinho. Quando sai da cadeia, para pro temporário, como nós vimos aqui anteontem, da prisão que foi feita, o cara que recebia a ordem de dentro da cadeia, trabalhava no tráfico de dia e ia dormir na cadeia de noite. Quando ele sai da cadeia e vem para a rua, ele volta a praticar crimes. Mas ninguém se lembra de que sair da cadeia, para sair da cadeia, ele teve que ter bons antecedentes. E isso é um benefício que a justiça dá para ele. Tira o benefício. Corta o benefício. A partir de hoje, quem for preso não tem direito a ter progressão de pena, a ter benefícios como bons antecedentes. Aí, qualquer um dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal que estiver lá, se ministro, se mete nisso não. Ah, mas nós somos os guardiões da Constituição. Não são, não. Os senhores não são, não. Sabe por que os senhores não são? Porque vocês têm sala privativa nos aeroportos, os senhores viajam de primeira classe, os senhores têm segurança, carro blindado, qualquer um dos senhores que tomam gripe, os senhores mandam aumentar a segurança de vocês. Vocês não vivem no Brasil, não, ministro.
Os senhores não vivem no Brasil, não. Entra presidente, sai presidente, entra político, sai político, entra partido político, troca partido político. Os senhores estão aí recebendo rigorosamente em dia o salário de vocês, com todas as maravilhas que é ocupar um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí, do nada, 1 de 11 muda tudo com a força de uma caneta. E com isso, com perdão da má palavra, viu, Minas Gerais? Vocês ferram todo mundo aqui para baixo? 1 de vocês? Não pode ser. Gente, não é justo isso. Ah, mas é a democracia. Então tem que mudar. Uai. Democracia que gera mal-estar para as pessoas? Democracia que gera indiferença? Democracia que gera injustiça? Ora, democracia, pelo que sei, é destinatário do povo. É forma de governo que se destina para o povo. Se o povo está sendo beneficiado com isso, tudo bem. Agora, se ele está sendo prejudicado, vamos alterar. Vamos alterar. Que diferença tem a democracia brasileira para a ditadura da China? Nenhuma. O povo está sofrendo do mesmo jeito. A ditadura da Coreia? Nenhuma. O povo está sofrendo do mesmo jeito. Então não venham com esse discursozinho idiota para cima de mim, que eu não estudei 47 anos da minha vida para chegar agora sem enganado por meia dúzia de trouxa, não. Não. E se eu tiver que brigar pelo meu estado, eu vou brigar. Seja aqui na televisão, seja numa vida pública, eu vou brigar. E tem outra. Eu vou declarar meu imposto de renda no primeiro dia e vou declarar no último. Porque eu já falei, vocês não têm noção, vou fazer uma pausazinha rapidinho aqui, Nayane. Vocês não têm noção, quem mora na cidade, vocês não têm noção como é bom terminar o dia 4h30 da tarde, ir lá no fogãozinho de 4 bocas, bobinho, aquele fogãozinho de esmalte, Esmaltec, vou fazer um jabá aqui. Vai lá na panela, e quem não tem fogão de lenha, né? Vai lá na panela e dá aquela cutucada na mandioca que você cozinhou durante o dia e toma com um cafezinho docinho. No final do dia. Aí não tem aqueles gourmets, né? Não, uma mandioquinha cozida na água e sal, põe no pratinho de agate e põe uma xicrinha com adobo e come no final da tarde. Não é não, Nay? Já comeu isso? No outro dia é um bolinho que você fez em casa. No outro dia, aí você almoçou, almoça igual um leão, come igual um leão, mas vai trabalhar a tarde inteira furando buraco para poder fazer o galinheiro. Eu sei viver assim. Eu tenho prova disso, sei viver assim. Então não pense você, eu tenho conforto hoje, mas o meu conforto é fruto do meu trabalho. Eu não sou ministro supremo, não. Então, eu estou falando para vocês exatamente por conta disso. Nós precisamos de um Brasil melhor. E o Brasil melhor começa punindo pequenos delitos. Pequenos delitos, para que depois a pessoa não se acostume com pequenos delitos e passe a praticar eleições. Entendeu? Pequenos delitos, depois ele se sente muito poderoso e vai ser deputado, vai ser senador, acho que pode roubar mais, entendeu? Ossada humana é encontrada na BR-040, no bairro Califórnia, região noroeste da capital. O corpo não foi identificado, mas há suspeita de que ele pode ter sido incendiado. Nossa equipe esteve no local e conferiu todo o trabalho da polícia e você vai acompanhar comigo agora. A ossada estava aqui às margens da BR-040, ali naquele morro. Os policiais militares chegaram por volta das 6 horas da tarde. Foi através de uma denúncia anônima de um transeunte que passava pelo bairro Califórnia, que soube que em torno de uns 2 a 3 dias havia um corpo carbonizado, né? Nessa área de mata, nesse barranco aqui no bairro Califórnia. Foi imediatamente informado para o Copom, né? E tomado as providências de praxe, que é acionamento da perícia, auxílio do Rabecão para deslocamento e a delegacia de homicídios. E, inclusive, o corpo de bombeiro também esteve no local e não houve, né, a necessidade de atirar porque era apenas fragmento, não o corpo inteiro, né? Devido ao estado dos fragmentos carbonizados, não se pode afirmar ainda o sexo nem há quanto tempo aconteceu esse assassinato. A Polícia Civil realizará exames de DNA para identificar a vítima. Procurar a Polícia Civil, a Polícia Militar, as Forças de Segurança do Estado, do município. Existem várias pessoas desaparecidas no nosso estado, no nosso país. E o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, de Minas Gerais, está aí à disposição no bairro Gameleira para que, se for necessário, a coleta de material genético para, né, a tentativa de elucidar qual seria realmente a pessoa que foi morta e queimada nesse local. Nas condições que foi trazido para nós aqui, não tem como identificar minimamente.
Então, as pessoas que têm familiares que estão ausentes, perdidos, sumidos, desaparecidos, precisam buscar o Instituto de Identificação, fazer a coleta dos seus dados genéticos, né? A sua identificação, e aí sim esperar a identificação desse corpo e fazer o cruzamento da informação, para saber se o seu ente querido que está desaparecido é essa pessoa, esse ser humano que foi morto e incendiado. Olha que coisa horrorosa, gente. Olha, quando você vai, vou ali coletar meus dados genéticos, para quê? Porque acharam um corpo lá, vou saber se é meu parente. Misericórdia, meu Deus do céu. Olha que lugar do mundo, que época, que fase nós chegamos. Que fase nós chegamos. Olha, essa pessoa que faz um negócio desse com o outro, merece algum tipo de benefício. Olha se uma pessoa, um artista, que mora nas mansões do Belvedere, que mora nas mansões dos grandes bairros de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de São Paulo, tem moral, tem decência para poder questionar a postura de alguém que quer combater isso. O que merece? Responda você para mim. Calma, por favor. O que merece uma pessoa que pega o seu familiar, vou colocar sua mãe, o seu pai, ou a sua filha, o seu filho, mata e põe fogo, a ponto de você não conseguir identificar quem ele é? O que essa pessoa merece? Responda para você. Responda para você. Merece todo o tratamento que precisa. Merece o cela, merece comida, merece um julgamento justo, as progressões de pena, de regime, merece inclusive, depois de cumprida a pena, ser colocado e recolocado na sociedade como uma pessoa normal qualquer. É isso que você pensa? Então você pode tocar seu barco aí, que comigo você não cola não. Aqui, agora você vai ver mais um descaso da saúde com o povo mineiro. Eu te apresento a Rayane, uma menina linda de 14 anos que é portadora de paralisia cerebral. Ela está com dificuldade para conseguir um medicamento que precisa tomar todos os dias, mas já são 6 meses que o remédio não é mais fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves. O medicamento custa cerca de R$500 e a família, que é muito carente, não tem condições de comprar. Vamos conhecer essa história. Eu choro às vezes de desespero, né? Mas sempre aparece uma pessoa boa, porque ainda no que a gente está vivendo, sempre aparece uma pessoa que vem aqui e fala assim, aqui eu trouxe um creme de leite para Rayane. Rayane, de 14 anos, possui paralisia cerebral. Alimenta-se por sonda e tem crises convulsivas. Os números mostram os altos custos que Graziele tem com a filha durante o mês. Por isso, cada um desses 3 medicamentos são fundamentais para sua sobrevivência. Ao todo, os remédios somam mais de R$500, que antes eram repassados pelo poder público. E há 6 meses, Graziele não sabe como arcar com esse gasto. Eu estava recebendo um dinheiro via judicial. Né? Quando saía a liminar, a gente ia lá, sacava o dinheiro, eu tinha 10 dias para poder prestar conta para eles. Aí, de repente, foi alegado que o juiz cancelou esse depósito, não podia mais fazer depósito judicial. Então, a Secretaria de Saúde de Ribeirão das Neves tinha que estar comprando. Só que até hoje, eles não compraram nada para mim. Eu fui na auditoria de Ribeirão das Neves, o que eles me falam? Ó, o remédio da Rayane, o nominho dela tá aqui. A gente está esperando fornecedor. Pela determinação judicial, Rayane deveria receber os recursos ou os remédios. Mas a ordem vem sendo descumprida pela Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão das Neves. E aí, por questões de sobrevivência, a mãe tem que arcar com os custos do próprio bolso, pedir doações e até mesmo utilizar medicação vencida. E é por esse motivo que Graziele pede socorro ao Alterosa Alerta. A gente que recebe um salário mínimo com LOAS, a gente não tem aquele mérito de estar morando bem, de ter as coisas boas. Para mim ter esse salário hoje, minha filha precisou ser doente. Porque se ela não fosse, eu poderia estar trabalhando, ela poderia estar correndo, estudando. É muito triste, é humilhante para a gente. Muito. E uma cidade onde não te ajuda. Uma cidade fraca, que sai governo, entra governo, a cidade está do mesmo jeito. Às vezes eu me coloco pensando na minha casa,
Eu sou capaz de fazer tanta coisa, sabe? Eu sou capaz de fazer, você também é. Nós somos capazes de fazer tanta coisa. E eu fico imaginando como é que o povo é ludibriado. Eu não estou falando de Ribeirão das Neves, não. De maneira geral. Como é que o povo é enganado? Porque daqui a alguns dias, daqui a poucos dias, teremos campanha, acredite você, para prefeito e vereador. E aí, os caras que vão se colocar lá vão prometer tudo isso. Eu entrevistei aqui personalidades que se colocaram como candidatos e agora estão no segundo turno. E perguntei, vira e mexe, nós precisamos comprar medicamentos para pessoas com cuidados especiais. Como é que o senhor se posiciona sobre isso? Cara, o bicho respondeu tudo quanto há, menos como faz para poder comprar esse medicamento. Menos. Aí eu falo assim, se fosse eu a resposta. Bem, ordem, todos os canalhas respondem assim, inclusive eu. Ordem judicial se cumpre. Não é isso? Hein, igreja? Não é isso? Vocês não escutam os canalhas falarem isso aí? Ordem judicial se cumpre. Então pronto. Se ordem judicial se cumpre, manda vir a ordem judicial, pega o cheque da prefeitura, casa com a ordem judicial, manda para a tesouraria, manda comprar o remédio na farmácia e pronto, acabou. Tenha só o cuidado de pegar 3 orçamentos da farmácia e pronto, acabou. Manda entregar para a menina. Quando o Ministério Público vier perguntando por que comprou o remédio, fala assim, tá aqui, quem mandou foi o juiz, ó. Quem mandou foi o juiz. Você não recorreu da decisão, não? Recorrer para quê? É cidadão. Ele que é o destinatário do dinheiro que eu estou tomando conta. O dinheiro que está na Prefeitura de Ribeirão das Neves não é para fazer festa de fogos. Não é para fazer exposição agropecuária. Não é para colocar mármore na Prefeitura. Não é para colocar cadeira melhor para o prefeito. Não é para poder pagar o ar-condicionado. Não é para poder comprar lanche para o secretário. Não. O dinheiro que eu estou tomando conta é para poder tomar conta do povo de Ribeirão das Neves, de Ibirité, de Betim, de Contagem, de Santa Luzia. O dinheiro que está na minha mão aqui como prefeito é para cuidar do povo que votou na cidade, em mim e contra mim. O depoimento da senhora deixa muito claro, escancara a vida do brasileiro. É uma vergonha eu ter que me receber o LOAS e para cuidar da minha filha, porque eu sou pessoa que posso produzir, eu tenho que escolher entre produzir e deixar minha filha aqui, sozinha, né, nas mãos de uma terceira pessoa, ou eu tenho que ficar aqui cuidando dela. Eu faria a mesma coisa com a senhora. Eu sacrificaria a minha rotina para atender a minha filha. A senhora está de parabéns. A senhora não se sente inútil, não. A senhora se sinta uma heroína, como toda mãe é. E não pense a senhora que a senhora é dona de casa. Não, a senhora é uma heroína. E cada lágrima dessa da senhora aí, ela serve para irrigar o meu trabalho aqui. Senhora Graciele, saiba disso. A senhora, mãe da Rayane, cada lágrima da senhora que cai nesse solo mineiro serve para poder irrigar a minha força para trabalhar mais e mais da minha equipe aqui. Saiba disso. E saiba que nós vamos colocar à disposição. Eu quero pedir muito à Ordem dos Advogados do Brasil que mande para cá uma relação de advogados que queiram trabalhar gratuitamente para o povo de Minas Gerais, porque está provado que a Defensoria Pública de Minas Gerais, que é um órgão sensacional, formado por profissionais espetaculares, não consegue atender todo o meu povo. Então, cabe à OAB, pelo artigo 133 da Constituição Federal, disponibilizar, já que é indispensável a questão pública, colocar à disposição, através dos seus órgãos gerenciais, à disposição da população, advogados pro bono, gratuitos, para que eles possam demandar pelas pessoas aqui junto ao Poder Judiciário. E não ficar preocupado com quem está aqui comigo. Ah, está aparecendo, venham aparecer também. Venham aparecer também. Mas venham produzir, venham entregar para as pessoas cidadania. Qual a comissão, senhor presidente, da Ordem dos Advogados do Brasil, qual comissão foi criada para poder acompanhar de perto a ausência de medicamentos para as pessoas com necessidades especiais em Minas Gerais? Qual comissão foi preparada? Mas a comissão para precatórios, para poder enriquecer os advogados, tem. Né, presidente? A comissão de precatórios aí na OAB tem. Por que não tem uma comissão para poder proteger as pessoas que precisam de medicamentos e não tem? Ah, o seu discurso é populista. Pega meu imposto de renda para o senhor ver.
Vê quanto eu já fiz pelas pessoas, sem que a minha mão esquerda soubesse o que a direita fez. Ah, pelo amor de Deus, gente, o Brasil tem jeito sim, é simples. É simples. É só você ceder para as pessoas do bem e de bem aquilo que elas precisam. Não é aquilo que te sobra, não. O que adianta eu dar para essa senhora aí, coloca a imagem dela para mim. O que adianta eu dar para essa senhora aí diclofenaco, que é o que eu uso? Não adianta, ela não precisa disso. O que adianta dar para ela rosuvastatina? Não adianta, que eu não uso isso. O que adianta dar para ela glifagem? Ela não usa isso. Então dá para ela o que sobra de mim, não adianta. Eu tenho que entregar para ela os remédios que ela precisa. Ou o serviço que ela precisa. No caso aqui, um departamento jurídico do Alterosa Alerta, que é o que a gente vai fazer. Aí, chega numa determinada tarde, né? A gente fala assim, puxa, a vida é cansativo demais, né? É, sim. Mas eu não vou parar. Com a saída de 5 vereadores eleitos para os cargos de deputado estadual e federal, como fica a situação na Câmara Municipal de BH? Quem assume? O que muda? Veja na reportagem de Wagner de Oliveira. Vamos ver. Dos atuais 41 vereadores da Câmara Municipal, 19 concorreram aos cargos de deputado estadual ou federal. 3 parlamentares se candidataram a suplentes ao Senado. 4 vereadores foram eleitos a deputado estadual e 1 ocupará uma vaga na Câmara Federal. Isabela Gonçalves de Miranda, do PSOL, assume a vaga da vereadora Áurea Carolina, que foi eleita deputada federal. Cláudio Santiago Félix de Jesus, do PSD, conhecido nas urnas como Maninho Félix, assume a de Dorgal Andrada, que foi eleito deputado estadual. Coronel Piscinini, do PSB, entra no lugar de Wendel Mesquita, que também assume uma vaga na Assembleia. César Gordim, do PHS, ocupará a vaga de Oswaldo Lopes, que também foi eleito deputado estadual. Ramon Batista Bibiano, do PMDB, irá ocupar a cadeira deixada pelo jornalista Rafael Martins, que também garantiu uma cadeira na Assembleia. Eu acho que não vai mudar muito, não. Mesmo chegando no meio da legislatura, mas com a responsabilidade grande de trabalhar até o final dela, mostrando o porquê que eles disputaram a eleição. Ainda segundo o presidente da Câmara Municipal, os novos vereadores tomam posse a partir do dia 2 de fevereiro. Ele conta também que muitos dos suplentes que serão titulares já conhecem como é o trabalho do Legislativo. O senhor falou, hein, presidente? O senhor falou com nós, hein? É, o presidente da Câmara falou com nós. Ele tinha falado que não falava não, agora falou com nós. Estou falando falou com nós só para dar uma piadinha aqui, né, presidente? Porque eu sei falar com erudição também, né? O senhor não conversava com a gente, né? Agora o senhor falou, que bom. Como é que é o nome dele mesmo, hein? Ah, nem sei. Para mim faz a menor diferença, não. É. Eu não faço a menor diferença. Ele não fala comigo, eu não falo com ele. Para mim gravou para TV Alterosa, para mim não. O tempo até fechou esses dias. Não, falou que não falava comigo, ué. No campo dos inúteis, ele está ocupando a primeira vaga para mim. O tempo até fechou esses dias e chegou a cair uma chuvinha tímida em algumas regiões da capital. Mas, de acordo com os meteorologistas, o calorão deve continuar em BH, pelo menos até o fim de semana. A Fernanda Pena foi às ruas saber como o pessoal tem enfrentado a alta na temperatura. Vamos ver. O céu fechou, caiu até um chuvisco em alguns pontos da cidade. Mas o calorão... O calor não tá de brinquedo, gente. Tá feia a coisa aqui. A gente tem que tentar sair mais à vontade possível, né? Pra aguentar o calor. Todo paramentado com esse calor? A gente acostuma, né? O homem se adapta a qualquer clima, né? Desde que esteja precisando. Todo mundo reclamando de tosse, garganta, essa falta de umidade, né? Eu acho pior é isso. Eu tomo muita água, mas eu tenho muito cansaço, diminui o apetite, diminui o sono. Não é fácil, não. E a previsão é de que as temperaturas permaneçam em alta pelo menos até o fim de semana. Segundo a meteorologia, mesmo com o tempo mais nublado, os termômetros devem ficar acima dos 30 graus nas tardes da Grande BH e podem chegar aos 34 no domingo. A gente está numa região
influenciada por um sistema de alta pressão que está jogando muita umidade, então fica essa nebulosidade assim com uma sensação de abafamento. Isso é uma característica bem típica da primavera. Geralmente os picos de temperatura máxima ocorrem nessa época do ano, principalmente em meados de outubro até início de novembro. São os recordes de temperatura que a gente observou aqui na estação até hoje, ocorrem geralmente nessa época do ano, então é bem típico de ocorrerem temperaturas na faixa dos 34, 35 graus. E tá calor, viu, gente? Tá calor e amanhã é feriado e tem muita gente que ainda pensa em viajar, mesmo sem ter planejado nada e com grana curta. A boa notícia é que dá tempo e tem opções. Olha só as sugestões que a Daniela Malman separou para você. Feriado de Nossa Senhora chegando e esse ano vai cair numa sexta-feira. Aí já viu, o pessoal já está fazendo as malas para aproveitar o feriadão, mas como o dinheiro tá curto, o jeito é fazer turismo aqui, pertinho de BH. A dica que eu dou é o seguinte, que agora, né, como está próximo já ao feriado, você adquirir uma passagem aérea fica inviável. Então, assim, a gente sempre aconselha a viajar aqui aos arredores de Belo Horizonte. Tem muitas opções boas, como por exemplo o Inhotim, né? O Inhotim você pode ir e voltar no mesmo dia. Inclusive, o Inhotim é um lugar tão grande assim que você pode ir num dia e depois voltar no outro. E também, né, nas cidades históricas que nós temos aqui, Ouro Preto, Tiradentes, né? Logicamente, as pousadas lá também já devem estar lotadas e algumas com preço até maior. Mas existem as cidades vizinhas. Por exemplo, próximo ao Ouro Preto você tem lá São Bartolomeu, você tem Lavras Novas. São ótimas opções que as pessoas podem curtir nesse feriado agora, né? Para quem quer fazer o bate e volta em algum destino próximo, mas não quer ir de carro, algumas agências têm a opção dos ônibus de turismo. A gente tem os nossos passeios que vão e voltam no mesmo dia, tá? Vai com guia, a gente leva nos principais atrativos da cidade, você entendeu? São passeios bem interessantes, inclusive são passeios que são procurados por pessoas que vêm a Belo Horizonte, porque aqui nós também estamos recebendo turistas, né? Nas ruas, as malas ainda não estão prontas, mas o destino já foi escolhido. Nós vamos para o interior. Qual é a cidade? São Sebastião do Anta. A mala fica para a última hora. Sempre para a última hora. Para quem quer aproveitar o feriado e aliar diversão e esporte, também tem opção. Nós vamos para Oliveira. É esporte, bike e muita cerveja gelada. Tá feito feriado. Tá feito feriado. E como o feriado é de Nossa Senhora, a fé vai junto na mala. Nós vamos curtir o feriado, curtindo uma cachoeira linda, com as crianças, né, que é dia das crianças. E não esquecer também daqueles que são católicos, curtir também a missa da Nossa Senhora Aparecida. Então é isso aí. E o gole, né? A Nayane já falou assim, e o gole, né? Vai ter um gorozinho para poder tomar. Deixa eu ir pro intervalo e volto já já, menina. Aguenta aí. Nesta quinta. Ei, moço, me dá... Deu show, o Cruzeiro venceu o Corinthians por 1-0, a torcida deu um show danado. Ai, que coisa mais maravilhosa, né? O Cruzeiro saiu na frente na disputa do título da Copa do Brasil. O gol decisivo foi marcado pelo meia Thiago Neves após cruzamento de Egídio aos 45 minutos do primeiro tempo. Mais de 53 mil torcedores fizeram a festa no Mineirão. Eu confesso que eu não vi o jogo não, mas pude ver o grito da galera lá do Buritis, a galera que torce pro Cruzeiro. Olha lá, vamos ver o gol. Olha lá, Egídio fez o curso lá no time do Rio de Janeiro, Thiago Neves, matador, matador. A Nayane narrando pra mim aqui, gente, vocês veem como é que pode, mano. Cruzeirense de Alcova, Nayane. Hein? Olha lá, contou com a sorte, hein, Nayane? Pegou no joelho do zagueiro do Corinthians. Não é não? Eita ferro, difícil trabalhar com esse povo aqui, mas parabéns à galera do Cruzeiro. Agora é só tocar a bola, eu falo sempre aqui, né? O pessoal do Alterosa Esporte disseca como poucos esse assunto, mas os times de Minas Gerais têm que colocar a bola no chão, tocar a bola, tem esquete para isso, tem jogadores para isso, tem técnica para isso. Fica dando um chutão, parece que a bola aqui em Minas Gerais tem... No Minas Gerais e no Brasil tem quina, parece que tem quina, parece que é de ponta. Toca a bola, põe a bola no chão. Esse Thiago Neves joga o fino da bola. Joga o fino da bola. Esse Egídio aí joga o fino da bola. Põe a bola no chão e faz ela rolar. Esse time feio do Corinthians aí, ó. O Egídio tomou o terceiro cartão, não joga semana que vem, mas tem peça de reposição no Cruzeiro, não tem a menor dúvida disso, né?
joga, toca a bola e põe a bola dentro do gol do adversário, né? Dentro do gol do adversário, que o povo adora fazer o gol contra. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Muitos amigos, vocês viram, por exemplo, essa história lá de Ribeirão das Neves, daquela menina que precisa da nossa ajuda, a Rayane, precisa da nossa ajuda. Nós vamos, obviamente, colocar à disposição da mãe da Rayane toda a nossa estrutura aqui com o departamento jurídico. Mas se você precisar falar conosco, manda uma mensagem para nós, né? Esse telefone fica com a nossa direção aqui, 31. Eu peço encarecidamente, tem gente que anota o número e liga. A gente não... Imagina se todos os nossos amigos ligarem. Não dá para atender. Mas se você mandar mensagem, a gente consegue ler, a gente distribui, coloca no computador, no WhatsApp lá, a gente lê com mais calma. Então, mande a sua mensagem para nós, 31 997520869, né? Muitos amigos mandam para cá, viram pauta, viram assunto, viram matéria, viram demanda sua. Tem um problema aí no seu bairro que a gente possa te ajudar a mostrar, pelo menos, né? E buscar a solução junto com você, é só mandar para cá. Nós estamos recebendo aqui problemas de racismo nas escolas. Muito sério isso, que chegou para nós através das redes sociais. No nosso canal, no Facebook, está à disposição de vocês também. Muitos amigos interagem conosco nessa rede social que se tornou tão importante, né? O diálogo de vocês conosco aqui, ó, facebook.com/AlterosAlerta. Você comunica, você fala conosco, você nos segue, né? A gente segue você. Temas que são propostos, vem para cá através do Facebook, também é muito importante. A outra alternativa é no nosso Instagram, que graças a Deus mais de 10 mil pessoas em tão pouco tempo já está nos acompanhando no Instagram, que é @AlterosAlerta. Lá no direct, lá naquela página do sigilo, você manda, tanto o Iago, quanto a Marimília, quanto a nossa equipe toda, conversa com você, te orienta, te informa, não recebe a sua demanda. O meu canal também, que é o Stanley Guzmán TV, fala com você, muitos amigos. Essa questão do racismo, por exemplo, chegou aqui para mim, ó. Já estou apurando e já estamos correndo atrás. Racismo em escola. Meninas que não podem usar trancinha, porque, tem que passar pranchinha. Não tem, não. Tem nada disso, não. Chegou para mim aqui. Então, você tem algum problema, manda para nós aqui, ó. Nós vamos correr atrás de resolvê-los juntos. Nosso canal no YouTube, onde você acompanha toda a nossa programação, todos os nossos programas são colocados à disposição de vocês no youtube.com/AlterosAlerta Minas. Tudo isso é colocado à disposição de vocês para que o nosso diálogo seja cada vez mais constante, para que a sua dúvida, o seu puxão de orelha na gente, o seu abraço, o seu beijo em toda a minha equipe, porque não adianta, não é possível fazer isso sozinho. Aqui no estúdio comigo, Luciano e Bruno Venuto, são pessoas que fazem comigo o Alterosa Alerta. Lá embaixo no suíte, todo mundo que trabalha com a gente. Depois que comecei a falar dos meninos, todo mundo começou a falar. Né? Isso há 4 anos atrás, desde lá do tempo da Band. Comecei a citar o nome da galera, todo mundo agora fala, né? E é assim mesmo. Sem eles, não é possível fazer com que tudo isso aqui aconteça. Então, pela sua companhia, muito obrigado. Pela sua audiência, mais obrigado ainda. Depois do Alterosa Esporte, amanhã é feriado, mas vou estar aqui com você, 7 horas da manhã e logo após o Alterosa Esporte. Um beijo e depois do Alterosa Esporte hoje à tarde também tem mais. Beijão, tchau, tchau.